Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e a minha pretensão hoje é tratar de um assunto bastante interessante, bastante atual em termos de discussão filosófica. E essa discussão ela tem muito a ver com um livro que foi lançado agora, mas é claro que essa discussão permeia vários autores, vários filósofos, sociólogos, psicólogos. Nós vamos falar da idiosubjetivação ou a construção do idiota. A construção do idiota, o processo de idiosubjetivação, que é originária no livro de Rubens Casara, é um tema muito interessante para a nossa atualidade e eu vou evitar de ficar explicando muito aqui no início, porque tudo que eu coloquei nesse artigo, que eu fiz uma construção de percepção de vários autores e de vários resenhistas que citaram alguns autores que eu também citaria, por tê-los lidos, outros que não li, mas que foram citados por esses outros autores, resenhistas. Eu fiz aí um textozinho meio Frankenstein, né? Montado em cima de partes de várias abordagens. Claro que eu coloquei também a minha visão, porque tive a oportunidade de ter o livro, né? E inclusive a visão do próprio autor. Então, sem mais delongas, eu vou pedir para você deixar o seu like, deixar seu comentário, passar esse vídeo para frente, compartilhar esse vídeo e assinar o nosso canal. Agora, é importante que você se prepare para um texto longo, porque as inserções e a explicação para resumo do texto, infelizmente, elas não podem ser pequenas, ou eu aproveito essa oportunidade para poder dizer bastante daquilo que muitos disseram a respeito do livro, o próprio autor, e aquilo que eu também acredito ser bastante importante com relação ao texto. Então, eu vou colocar assim como apreciação da obra por vários autores, resenhistas, ideias similares, e eu pretendia colocar aqui também o contraditório, como eu sempre coloco, mas dessa vez eu acho que o contraditório pode ficar para uma segunda hora, porque o tema é muito importante e ele é bastante visível na nossa sociedade. A palavra idiota ela tem sido usada de maneira assim, de qualquer maneira. Então basta eu discordar de você que você me acha um idiota, eu te acho um idiota. Então vamos primeiro definir aí a centralidade desse idiota que não é o do senso comum, do xingamento, né? Vamos colocar a centralidade do idiota aí para que nós possamos avaliar. Claro que vão continuar pessoas achando lado a lado que o outro lado é que é o idiota. Mas vamos centralizar essa terminologia dentro daquilo que o Casara colocou, mas também dentro daquilo que outros autores colocam e explicitam. Vamos lá. Na teoria da psicanálise de Freud, o id, o ego e o superego são as três estruturas psíquicas que compõem a personalidade do ser humano. O id é o componente primário, instintivo e inconsciente, guiado pelo princípio do prazer. O id é o núcleo mais central, é o mínimo daquele ser que ali existe. É o componente primário, instintivo, inconsciente, guiado pelo princípio do prazer, pelo princípio de satisfazer a sua necessidade imediata. O ego surge do id e busca mediar entre os desejos do id e a realidade, seguindo um princípio de realidade, ou seja, aquilo que é possível, razoável. O ego, né? O ego é uma, vamos dizer assim, vamos chamar de uma carcaça que envolve o id. O id é o que brota lá de dentro. O ego estabelece
aquilo que tem lá dentro em relação à realidade. Vamos tomar essa definição como uma definição razoável, porque a partir disso nós vamos falar do idiota. Agora, existe também o superego, que é uma instância moral, né? Que incorpora os valores sociais e as normas de comportamento. Então, olha bem, uma coisa é o id, a estrutura primitiva, primária, instintiva. Outra coisa é o ego, que estabelece a relação desse id primário, primitivo e instintivo com a realidade lá fora, ou seja, aquilo que é possível que seja visualizado e onde se está navegando. E o superego seria aquele controle com relação a estruturas que existem fora, assim como a existência de outros, de terceiros, de suas necessidades, aquelas que combinam ou que de repente rivalizam ou entram em confronto com a minha, né? O superego é uma instância moral que incorpora valores sociais e as normas de comportamento, ou seja, as pessoas começam a se adequar ao lado de fora da sociedade por essa estrutura de superego. O ego é aquela estrutura de proteção que estabelece uma visão de realidade se protegendo, se compondo, e o id é aquela coisa que se você largar sai desembestado. Muito bem. O Mário Sérgio Cortella tem um conceito original de idiota. Ele diz o seguinte: a expressão idiotes, em grego arcaico, significa aquele que só vive a vida privada, que recusa a política, que diz não à política. Então veja bem, o idiota seria aquele cara mais voltado para o id, que teria um ego assim mais menos responsivo e que não se estabelecesse uma relação razoável com a realidade, ou seja, ele seria muito voltado para o id e que, portanto, desprezaria certas posturas sociais e certas normas de comportamento. Existiria o muito idiota, né? E o razoavelmente idiota. Existiria o idiota inteligente, mas idiota. Nós vamos entendendo isso aí. Em outros termos, os gregos antigos chamavam de idiota a pessoa que achava que a regra da vida era cada macaco no seu galho, ficando olhando apenas para o próprio umbigo. Então, esse aí não é o idiota clássico lá da psicologia, que eu também vou definir aqui, certo? Continuando, os mesmos gregos, né, davam um nome apropriado a quem cuidasse também da vida pública, da comunidade, e que acreditasse que a mais nobre regra é um por todos e todos por um, e esse então era chamado de político. Então, do grego antigo, nós podemos colocar o idiota como aquele cara centrado em suas necessidades particulares em detrimento de outros, que não se interessava pelas comunidades, e o político seria aquele que estabeleceria uma relação com as comunidades, tentando chegar a consensos. Comparando lá com a estrutura do id, o idiota seria o cara voltado para o umbigo, para o próprio id, para a sua estrutura instintiva, as suas necessidades particulares pessoais, e o político seria aquele cara que ele levaria em consideração as regras morais da sociedade, que estaria mais voltado para o superego, ou seja, que ele conseguisse conviver com a ideia de que existe alguma coisa além dele mesmo e das suas próprias necessidades. A política leva a consensos, e essa seria a ideia. Bom, na psicologia, aí já é psicologia, oriunda lá de Freud, com as evoluções, a explicação do idiota tem um significado específico e diferente do seu senso comum, ou mesmo o senso comum seria aquele que você acha que é idiota xingando a outra pessoa, aquele que está tendo uma ideia besta de uma coisa. Então, qualquer lado numa discussão pode chamar o outro lado de idiota, né? Ah, você é um idiota porque você me respondeu assim, você é um idiota porque você pensa assim. Isso aí é o senso comum, né? Mas o que nós estamos explicando aqui não é nem o termo da psicologia, nem o termo do senso comum. Esse idiota referido aqui, ele tem a ver com a ideia do grego, da definição do grego que o Cortella trouxe e que outros autores aqui vão falar também, e o Casara principalmente,
que é aquele indivíduo que age segundo as suas regras, que não é burro, que não é tapado, age segundo as suas regras para resolver os seus próprios problemas em detrimento das sociedades. Nós vamos dar exemplo disso aqui, né? E que por conta disso, esse indivíduo, ele vamos dizer assim, ele descompensa a sociedade. Mas vamos falar aqui no termo idiota da psicologia. Tem um significado específico diferente do seu uso comum, senso comum, aquele que nós estamos trabalhando. Ele era originalmente usado para descrever pessoas com uma certa deficiência intelectual, leve ou moderada, mas foi substituído por termos mais respeitosos. Então, hoje, uma pessoa que padece de idiotia, ele tem aquilo que se chama de transtorno de desenvolvimento intelectual. Esse não é o tema que nós estamos trabalhando. Nós não estamos falando de pessoas que têm transtorno de desenvolvimento intelectual ou idiotia na psicologia. Nós estamos assemelhando o termo idiota, oriundo do grego, contrapondo a questão do político. O idiota é aquele que cuida só dos seus problemas, o político é aquele que percebe a sociedade e entra em consenso, que são coisas oriundas lá da teoria do id, do ego e do superego, só para citar o Freud aí. Então, não estamos buscando razão em lugar nenhum, nós estamos falando de um tema específico. O resumo inicial para melhor entendimento do termo idiota é o indivíduo que só vê suas necessidades, somente algo para si, não se importando com os outros. É um sujeito primitivo que só atende suas necessidades básicas e instintivas e que não se envergonha disso, que passa por cima dos outros e para ele defender o que ele quer está acima de tudo e todos e, portanto, ele não liga para a vida em comunidade, ou seja, a política para ele não é interessante. Ele é um ser político, porque todo ser é ser político quando está na sociedade, mas é um ser político que não gosta da política. Essa é a indiosubjetivação criada pelo modelo que Rubens Casara vai definir. Então vamos começar com aquilo que o Casara falou. Começamos pelo próprio autor. O próprio autor dizendo numa resenha rápida: desde o nascimento, cada pessoa passa a viver consciente ou inconscientemente a partir de certos princípios, regras e ideais. Por quê? Porque ele é um ser político, mais precisamente submetido àquilo que o sujeito é levado a compreender como verdade, a beleza e o bem. Cada sujeito sempre produto de uma trama que une linguagem, normas e idealizações, claro. Ele sempre é produto disso. A linguagem sempre antecipa sentidos, manipular ou alterar esses princípios ideais, transformando a compreensão do que seja verdade, beleza e o bem, portanto, significa a possibilidade de construir um novo sujeito. Por subjetivação vem daquilo que é subjetivo, por subjetivação entende-se justamente o processo dirigido à construção do sujeito. A partir de um conjunto de atos que se iniciam no nascimento, momento em que cada um de nós é lançado na linguagem, dá-se progressivamente a constituição deste sujeito. Não é por acaso o letramento. Não por acaso o letramento é uma das etapas mais importantes da vida, com o aumento da complexidade do universo em que a criança se encontra. A linguagem nunca foi um agente neutro que adentra na intenção do ser falante, como percebeu Bakhtin, isso porque está repleta de um passado e das intenções de outros que não estão presentes mais no momento do ato da comunicação, mas que a fala resguarda essas intenções, ok? Ela é como se fosse uma memória inscrita na linguagem, ela traz aquelas tradições daquelas intenções. Se a linguagem sempre antecipa os sentidos, também é verdade que esses sentidos podem ser alterados e manipulados pela ação humana. E é por aí que ele quer entrar. Mudanças na sociedade acarretam mudanças nos sujeitos e no contexto, ou seja, mudanças nas tradições, os valores, costumes, comportamentos e bens culturais que são transmitidos de geração em geração e que passam também pela constituição da palavra. E na racionalidade hegemônica, aquela razão que todos creem ser a correta, ou seja, aquela que domina.
Racionalidade hegemônica, o modo com que as pessoas percebem e atuam no mundo, leva a transformações do indivíduo. Por isso, como diz o poeta Leonardo Tonos, todo brasileiro traz na alma de seu corpo a sombra de um indígena ou de um negro morto. Por quê? Porque eles são nossa ancestralidade. Todo brasileiro, não precisa ser filho de negros ou de indígenas, não. Nós temos uma miscigenação de genoma. Temos um genoma que mostra o hibridismo da nossa população entre negros, brancos europeus e indígenas, e também é assim na nossa cultura. Então, também é assim na nossa alma, né? No nosso pensamento. Basta dizer, por exemplo, os nomes que nós convivemos com rios, o tipo de comida que nós convivemos, o tipo de música que nós elegemos, como a que nós gostamos e dançamos, elas têm origens híbridas. Elas não são uma cultura europeia branca lá dos clássicos. Ela não é uma cultura que vem lá daquela literatura toda empolada, que muitos de nós lemos. Não estou dizendo que não seja boa e tal, mas não é a nossa cultura. A nossa cultura ela é bastante híbrida. Tudo bem que nós não sejamos bastante brasileiros com literatura nacional, com obras nacionais, nós somos voltados para a Europa e a América do Norte. Porém, os nossos costumes, o nosso dia a dia, a nossa vivência, o ser a maior intimidade que nós temos é essencialmente brasileira e deriva desse hibridismo, tá? Esses atos que constituem o sujeito levam à sujeição, idiosubjetivação, a constituição do sujeito. Isso leva à sujeição, mas uma sujeição boa ou ruim, vamos ver. A etimologia da palavra sujeito, você está sujeito a isso? A etimologia da palavra sujeito não deixa dúvida, ela deriva do latim subjectus e serve para designar aquele que se submete ou é subordinado a alguém ou a algo. Por estar sujeito, ele é sujeito de. O processo de subjetivação não produz apenas subjetividade, leva também necessariamente a um quadro de submissão nem sempre consciente. Então o sujeito é fruto de uma subjetivação e está sujeito a uma ideia hegemônica. Você pode mudar isso aí, né? E ele está falando disso. Diante da multiplicidade de formas de subjetivação, a questão passa a ser: que tipo de subjetividade se pretende criar? Quer dizer, que existe uma intenção de se criar uma subjetividade. Quando se parte a campo, começa a se modificar conceitos. É por aí que ele está indo, tá bom? O sujeito é um fenômeno complexo, multifacetado. Tem-se a sujeição pelo medo ou pelo convencimento, pelo mito ou pela ciência, pelo reconhecimento ou pela ignorância, para citar alguns poucos exemplos. Então, olha bem, a sujeição é um fenômeno complexo e multifacetado. Tem-se o sujeito pelo medo ou pelo convencimento, pelo mito ou pela ciência, pelo conhecimento ou pela ignorância, para citar alguns poucos exemplos. A dominação sempre precisa ser justificada por ideias e teorias. Todavia, quanto maior a opressão e maiores os absurdos que se originam do funcionamento normal de um dado regime político e econômico, mais difícil se torna justificar esse estado de coisas e legitimar a exploração. Theodor Adorno e Horkheimer advertiam que confundir a verdade de uma teoria com a sua fecundidade é um erro, né? Se ela é fecunda no seio da comunidade, mas ela não é necessariamente verdadeira, não podemos confundir uma coisa com a outra, né? Se uma coisa fecunda deu certo, foi para frente, mas aquela coisa é verdadeira, ela pode ser, mas ela pode não ser. Então não confundamos. Para tanto, cada vez com mais frequência, foi preciso encerrar a questão do passado e negar a história sempre que os fatos se tornavam obstáculo à dominação de alguém ou ao exercício do poder de uns sobre os outros. Se os que queriam dominar tinham a história contra si, eles vinham lá com frequência encerrar a questão do passado, negar a história, recontá-la. Isso está acontecendo atualmente. O desconhecimento ou a distorção da história tornaram-se fundamentais à manutenção de dominação de grupos,
da exploração desses grupos ou mesmo de fenômenos como o neocolonialismo. Neocolonialismo. Nós estamos vivendo isso, sim. No lugar de melhorar os argumentos e as justificativas apresentadas, investindo na ciência e na educação crítica voltada à emancipação, passou-se a optar por diminuir a capacidade de compreensão do absurdo, da história, das condições materiais que leva à dominação e exploração da maioria por uma minoria que detém o poder político ou econômico, ou os dois. O pensamento reflexivo tornou-se um inimigo, ou seja, quem pensa, quem reflete, quem é crítico, é o inimigo daquele que quer dominar. Nesse sentido, investiu-se na diminuição das exigências para o convencimento e a formação de consensos. Ou seja, a verdade, a liberdade, o belo, o bem, por exemplo, foram ressignificados, né? Por isso que existe hoje em dia pós-verdade. Por isso que diz hoje em dia, por exemplo, que liberdade é você fazer qualquer coisa, mesmo que seja mal a terceiros, porque chega de mimimi, aquela ideia de que você está com frescura, você está querendo restringir a minha liberdade de expressão. Eu fui lá e falei uma besteira, ameacei alguém, isso é liberdade de expressão, né? O que é o belo, né? O que é o correto, o que conduz ao bem. Tudo foi ressignificado e redefinido para convencer grupos. O idiota é aquele que entra nessa subjetivação porque ele tem uma sintonia com aquelas ideias. Ele fica sujeito a essas ideias, não por convencimento, mas porque ele é mais afeito. Por evidente, mas a produção de desconhecimentos e conhecimentos parciais e efetivos equívocos conta com a participação dos sujeitos a elas submetidos. Esses sujeitos, eles são sujeitos muito porque também o querem, muito porque também são tábulas rasas. Não chegam a ser tábulas rasas, mas porque são muito instintivos, são muito id, ok? Isso aí já são palavras minhas. Esses sujeitos se submetem, mas também são agentes ativos desse processo, porque eles gostam. Eles não conseguem enxergar outra realidade, mas eles enxergam essa realidade porque ela se afina com eles. Então eles se tornam sujeitos dessa realidade. O problema é que eles se tornam sujeitos em escala inimaginável. Eles conseguem ser um grupo muito grande, então as burrices e as idiotices que saem dali são muito grandes também. É reconfortante não saber e não se responsabilizar pelo que acontece. Ele está defendendo dele. Outros que respondem por aquilo, outros que são autoridades, ele se cala, ele não se responsabiliza, ele não quer saber, ele quer o dele. É sempre reconfortante não saber e não responsabilizar, por isso que ele se deixa dominar. Tem um chefe do bando lá que leva a culpa, vamos dizer assim, né? Que é o que esquenta a cabeça, que é o que foge dos perigos contra essa dominação cretina. Então, é reconfortante não saber e não se responsabilizar pelo que acontece, sempre que o ocorrido se insere na esfera do indizível ou do profundamente desagradável. Busca-se a produção de sujeitos idiotas. A idiotice, então, é uma postura, por excelência, do sujeito neoliberal. Então, ele agora já está situando na política, dentro de um conceito da política que permeia o mundo, que atua egoisticamente a partir de cálculos de interesse que visam exclusivamente ao lucro ou obtenção de algumas vantagens pessoais. Nada que não é negociável interessa ao idiota. Na busca do lucro, o pensamento reflexivo e a inteligência acabam por se tornar obstáculos, né? No ambiente capitalista radicalizado na fase neoliberal, a contradição que consiste na estupidez da inteligência é uma contradição necessária. Para a ratio burguesa ou a razão burguesa, tem que pretender a universalidade e ao mesmo tempo desenvolver-se no sentido de restringi-la. Uma pessoa deve ser inteligente na medida em que sirva os interesses dos detentores do poder econômico. Mas esses mesmos interesses vão levar essa mesma pessoa a se portar como um idiota sempre que necessário ao processo de acumulação do capital. Então ele serve ao capital, e o mais interessante é que muitos deles não o detêm, sequer farelo. É o caso do pobre de direita, né? Pode-se inclusive admitir a hipótese de que a indiosubjetivação reorganiza a personalidade do indivíduo, alterando a relação com o conhecimento,
com o tempo, com a identidade, com a cultura e com o projeto de modernidade. Tem pessoas que, de repente, eram afeitas a isso aí, não sabiam, não percebiam, e modificaram a sua história, modificaram o seu conhecimento, e ele aceitou aquilo. Então, ele diz assim, ele mudou a relação com o conhecimento, mas ele tem formação. Aí ele diz assim, mas eu tenho curso superior. Isso não significa nada. Você pode ser idiota tendo curso superior. Você pode ser idiota sendo até de uma profissão muito, né, top de linha. Você pode trabalhar na NASA e ser idiota. Vamos fazer um enxerto aqui. O Cassara diz abreviadamente: a indiosubjetivação é uma ferramenta usada pelo neoliberalismo para formatar pessoas que naturalizam o absurdo. Ok? Por indiosubjetivação, ele conclui, compreende-se, portanto, esse processo de formatação de sujeitos que tem por objetivo a construção de indivíduos egoístas, incapazes de reconhecer a importância da coletividade e que negam a possibilidade de uma esfera comum, isto é, que diga respeito a todos, ou seja, é o id contra a polis. A raiz etimológica da palavra idiota vem do grego idios, que significa privado, ou sem compromisso com a vida pública, ou seja, fechado em si próprio. Os idiotes, né, no plural, desde a Grécia, aquelas pessoas incapazes de um trabalho coletivo, de reconhecimento comum ou de uma atuação pública. A polis nunca foi objeto de atenção do idiota. A política é um fenômeno ligado ao coletivo. O idiota, por definição, é alheio ao coletivo. Ele é um ser político, sim, que ele não tem como não ser, mas ele detesta a política e tende a não compreender o uso político que é feito. Ele não pensa em consensos. Ele não quer saber de consenso. Consenso para ele não existe. Idiotas, portanto, são as pessoas que abdicam de projetos coletivos ou ações políticas voltadas ao bem comum, isso porque são detentores de uma subjetividade empobrecida, que interdita o pensamento reflexivo e que os leva a atuar exclusivamente a partir de cálculos de interesse que visam a obtenção de vantagens pessoais. Se o outro lá está tendo lucro e isso me dá vantagem aqui, tá tudo bem. Se a vantagem é menorzinha minha aqui, que eu sou mais pobre, tudo bem, eu estou alinhado com aquilo ali porque o meu objetivo é levar a vantagem. Essa subjetividade empobrecida que impede a reflexão sobre os fenômenos que se apresentam ao mesmo tempo inviabiliza qualquer ação transformadora. Essa subjetividade empobrecida é o central que nós estamos falando da construção do idiota. O idiota ele é forjado para acreditar que não deve ter compromisso com a vida pública ou com problemas de terceiros, que existem alternativas ao modo de pensar e às formas de dominação hegemônicos. Não tem alternativa. O neoliberal ele é a razão, ele é o certo, chega de bobagem, o negócio é cada um por si mesmo, você tem que puxar para o seu lado, esse negócio de muito republicanismo, muita ideia, muito direitos humanos, nada disso serve à vida pragmaticamente, porque a vida pragmaticamente é eles ganharem muito dinheiro e você colocar o mínimo de empecilho possível. Esse é o pensamento de dominação hegemônica. O dado é percebido em razão do processo de indiosubjetivação como imutável ou como obra do poder superior incontrastável, ou seja, ninguém contesta isso aí, ninguém vai discutir isso, é claro, é óbvio que é isso aí. É o que eu digo, é quando o idiota conversa com você, ele enxerga 10 metros, conversa com aquele que enxerga 10 quilômetros, né? Ele vira para você, você não está vendo isso aí? Claro que eu estou vendo, só que eu estou vendo quilômetros a mais, mas ele não consegue contrastar com aquela dominação que ele tem, porque ele é idiota, no sentido de só se interessar por aquilo que lhe convém e porque o conhecimento na cabeça dele foi modificado para ele ficar com esses limites, ainda que ele tenha a capacidade de ter outros. O marco normativo do neoliberalismo, vale lembrar, é a ilimitação, ou seja, o que faz nascer uma espécie de vale tudo. Na busca do lucro ou vantagens pessoais, vale tudo, não interessa. A indiosubjetivação aparece, portanto, como efeito e ao mesmo tempo como condição necessária à hegemonia e à manutenção do modo de pensar e agir neoliberal, que se caracteriza por tratar tudo e todos como objetos negociáveis.
a partir de cálculos de interesses voltados à obtenção de lucro ou vantagens pessoais tendencialmente ilimitados. Trata-se, pois, de um mecanismo que atende aos detentores do poder econômico interessado em sustentar o mundo neoliberal. O processo de indiosubjetivação inclui muitas estratégias e dispositivos, tais como negação/recriação da história, os diversos negacionismos, a propaganda, as campanhas de lei e ordem, a indústria cultural que trabalha para fazer uma regressão, né? A regressão da audição e o empobrecimento da linguagem. Ouve-se mal, o cara começou a falar uma coisa que não interessa, ele desliga, porque vai contra os princípios dele ou contra o interesse dele. Ele não quer saber. Empobrecimento de linguagem, ele não entende o que você fala, ou ele não quer entender. É o empoderamento da ignorância. Mas não é só. Há o perigo de que esses mecanismos de modificação da subjetividade desumanizem parcelas da sociedade, os indesejáveis aos olhos dos detentores do poder econômico. Esse cara está aí atrapalhando, né? Então você pode jogar uma Cracolândia do inferno, você pode jogar um morador de rua no inferno, você pode fazer qualquer coisa com eles, porque são indesejáveis. Eles estão no caminho, estão atrapalhando, né? Ao demonizar valores como solidariedade, fraternidade e empatia percebidos a partir da racionalidade neoliberal como fragilidades em meio à concorrência, acaba-se por naturalizar a fome, os tratamentos desumanos, o encarceramento em massa da população pobre e dos inimigos políticos e, em casos limites, o extermínio a partir de cálculos de interesse, nada muito diferente do que aconteceu no Holocausto nazista. Aceitar o absurdo de genocídios e mortes evitáveis em uma pandemia, por exemplo, é um quadro que costuma ser precedido pelas táticas de indiosubjetivação. Essas táticas também são responsáveis pelo aumento das hipóteses de dissonância cognitiva, ou seja, a tensão interna ao sistema de pensamento, crenças, emoções e atitudes, ou seja, cognições, de uma pessoa que sempre que alguns desses elementos cognitivos entram em contradição com os demais. Isso porque os processos de mutação da subjetividade necessários à hegemonia da racionalidade neoliberal fabricam e prestigiam crenças e comportamentos que, do ponto de vista lógico, se encontram em oposição aos interesses do agente, o que levará ao abandono do pensamento reflexivo, à desconsideração das emoções ou à invenção de narrativas que criaram uma conciliação aparente como estratégias de redução do desconforto gerado pela contradição. Como percebe-se, a indiosubjetivação leva à antipolítica, uma postura política contra a política, uma postura política contra a política. Nesse particular, as pessoas são subjetivadas para não acreditarem que têm opção e mudar a sociedade. Isso vai ser sempre assim. A imagem neoliberal da política é construída como algo sujo e corrupto, do qual o indivíduo deve se afastar, pois, como reza o lema neoliberal, não há alternativa possível. A antipolítica é construída de baixo, quando os cidadãos são levados a não se interessar e nem atuar politicamente, e de cima, sempre que os políticos profissionais se apresentem como atores antissistemas, como não políticos ou técnicos gestores, na busca por simpatia popular, em razão da aversão construída em relação à atuação nesse campo coletivo. Dentre as diversas estratégias da indiosubjetivação, que visam a naturalização da antipolítica, destacam-se as de gerar divisões artificiais na população, por vezes recorrendo à ideia de identidade, né? Porque quanto mais identidade você tiver em grupos, mais divididos eles ficam, né? E produzir ou potencializar o ódio entre as bolhas e investir em dispositivos que levam ao esgotamento físico e emocional do cidadão, sempre colocando um entulho de informações horríveis na cabeça dele, sobre ele, né? E viabilizando que ele se ocupe de assuntos públicos que podem atender a polis e as comunidades, né? A indiosubjetivação permite a manipulação da democracia das ações humanas em determinado contexto,
fazendo com que, por exemplo, o governo de e para uma minoria acabe percebido como um governo de e para o povo. É o caso do neoliberalismo. Eles colocam pessoas lá eles conseguem colocar pessoas lá que trabalham para eles, mas sempre com o discurso de que trabalha para o povo, moralmente, são Deus, família, propriedade, por aí. A própria percepção sobre o conceito dos limites e os fins da democracia sofre uma alteração profunda. O que eles chamam de democracia é o contrário do que é democracia. Para alguns, a democracia volta a possuir uma dimensão meramente formal, que se identifica apenas com a possibilidade de pessoas votarem em outras pessoas na formação de um governo, enquanto que outros reduzem o ideal democrático ao estabelecimento de um mercado de ideias, no qual os princípios, as regras e os valores se tornam negociáveis a partir de cálculos de interesse. Quer dizer, quem chega lá são grupelhos que representam grupos maiores e hegemônicos e poderosos, e você está à deriva, você é o resto. Mas você é eleitor, né? Sob a égide da racionalidade neoliberal, o mercado de ideias direciona-se exclusivamente ao lucro, enquanto os representantes do povo servem, na realidade, aos interesses das grandes corporações e aos detentores do poder econômico, que muitas vezes formatam e patrocinam as candidaturas dos políticos no âmbito da democracia representativa. Fato. Mas não é só isso. A indiasubjetivação também dificulta a percepção dos problemas que atingem o coletivo. Assim, o capitalismo, produzindo as condições para a sua expansão, segue destruindo as condições de vida no planeta, sem que as pessoas sejam capazes de refletir sobre isso. A evidente incompatibilidade entre ilimitação neoliberal e a limitação de recurso natural acaba ignorada. O país vai crescer porque você tem que objetivar o lucro. Mas cadê a matéria-prima? Cadê o meio ambiente? Cadê a vida? De repente vai acabar isso tudo. Eles não pensam assim, eles não permitem que você tenha essa ideia. Isso aí é tudo frescura. A indiasubjetivação liga-se ainda à produção de um efeito ilusório que atende àqueles que, em interesse próprio, sustentam que as massas populares são incapazes de julgar corretamente e decidir o que fazer com a coisa pública. Isso é sempre coisa de doutores eleitos por eles, com os títulos dados por eles também. Em outras palavras, a indiasubjetivação parte da premissa de que os cidadãos bem informados, críticos e inconformados representam um obstáculo à manutenção do projeto neoliberal e aos interesses dos detentores do poder econômico, bem como uma ameaça em potencial àqueles que exercem poder político. O empobrecimento subjetivo necessário à naturalização e à perpetuação das mais variadas opressões se dão em todas as classes e nos mais variados espectros políticos. Idiotas, inocentes ou não, sempre foram úteis àqueles que pretendem dominar e ou explorar outros seres humanos. A manipulação, distorção e apresentação parcial dos fatos, bem como a formatação deficiente das consequências, através de técnicas postas em atuação em propagandas, filmes, mudanças curriculares, programas de rádio e TV, internet, etc., que produz metamorfoses na percepção do público a ele submetido, são fundamentais para manter uma minoria em posição de explorar esta maioria. Fatos essenciais prejudiciais à maioria são apresentados como positivos ou associados a coisas que o público é incapaz de deixar de desejar. A crença, por exemplo, de que o pobre explorado pode se tornar o próximo rico explorador, a partir de seus próprios méritos, por exemplo, só é possível diante do apagamento da percepção de que as condições materiais em concreto impedem a superação da condição do explorado, que está muito lá embaixo, né? Para exemplificar atos e atitudes de pessoas que agem em benefício próprio, causando prejuízo a terceiros, e com base nas ideias de Ricardo Casara e até também de Mário Sérgio Cortella, entre outros, sobre a figura do idiota, nós podemos recorrer a alguns exemplos. Por exemplo, cenário político, manipulação de leis e orçamentos. Os políticos que aprovam leis ou destinam verbas públicas de forma a beneficiar empresas ou grupos econômicos aos quais estão ligados, seja por doações de campanha, favores pessoais ou participação acionária. Esse sujeito, ele age como um idiota, né? E ele é eleito, né? Ele é eleito por você, que no mais das vezes ou estava desligado ou participa dessa aí de subjetivação também. O prejuízo sempre recai sobre a população
que vê recursos desviados de áreas essenciais, como saúde e educação, ou sobre a concorrência leal entre empresas. É o caso, por exemplo, desse orçamento secreto, que é secreto e que depois que deixou de ser secreto, não dá satisfação a ninguém. É um dinheiro que sai do orçamento, que teria prioridade o governo para resolver problemas do país inteiro, vai para determinadas localidades na mão de determinados representantes políticos que vão lá e garfam o orçamento. Isso tudo via Congresso. Isso é uma coisa de pilantra, né? Então, essa lei da vantagem aí, esse idiota aí, é o cara que elege esse sujeito ou que mantém ele lá. O prejuízo recai sobre a população. Frequentemente isso aponta para a instrumentalização do poder para fins privados. Decisões ambientais prejudiciais. Governos que flexibilizam leis ambientais ou concedem licenças para empreendimentos de alto impacto, por exemplo, mineração e desmatamento em áreas sensíveis, visando o lucro imediato de determinados setores em detrimento da sustentabilidade da qualidade de vida das comunidades afetadas e em relação ao mundo todo, porque nada se restringe ao universo do país onde nós estamos. A consequência de longo prazo, perda de biodiversidade, desastres naturais, escassez de água são desconsideradas em nome das vantagens econômicas. Mundo corporativo empresarial, fraudes financeiras e contábeis, empresários que manipulam o balanço, sonegam impostos, praticam insider trading e para aumentar seus lucros e o valor de suas empresas no mercado, mesmo sabendo que isso prejudica investidores, prejudica o fisco, a confiança no sistema financeiro. O idiota, nesse caso, seria aquele que, como Cortella enfatiza, não percebe que a ética e a responsabilidade social são pilares para a sustentabilidade de qualquer empreendimento a longo prazo. Ele corre o risco, inclusive, de perder o empreendimento. Mas ele não interessa, o interesse imediato dele é aquele. Precarização de relações de trabalho. Empresas que, visando maximização de lucros, adotam práticas que precarizam as condições de trabalho, como jornadas exaustivas, salário abaixo do justo, falta de segurança, direitos trabalhistas. O lucro individual do empresário ou do acionista é priorizado em detrimento da dignidade e bem-estar dos trabalhadores, gerando um impacto negativo na sociedade. No campo artístico imediato, por exemplo, criação de conteúdo desinformativo ou sensacionalista, produtores de conteúdos, artistas, jornalistas e influenciadores que disseminam notícias falsas ou produzem material sensacionalista visando engajamento e lucro através de publicidade, sem se preocupar com o impacto da opinião pública na polarização social ou na reputação de terceiros, a busca de visibilidade e monetização que sobrepuja a responsabilidade social e a ética da informação. Apropriação cultural sem retribuição, artistas ou marcas que apropriam de elementos culturais de comunidades minoritárias ou vulneráveis para fins comerciais sem dar o devido crédito, sem reconhecer a origem ou reverter parte dos lucros para essas comunidades. Cidadão comum desrespeita normas coletivas, indivíduos que em seu dia a dia desrespeitam normas de convivência social, por exemplo, descarte inadequado de lixo, estacionamento em locais proibidos, barulho excessivo, visando apenas sua conveniência pessoal sem considerar o incômodo ou prejuízo que causam à coletividade, ao bem-estar urbano. Disseminação de ódio e preconceito online, usuários de redes sociais que propagam mensagens de ódio com agressividade gratuita, sem se importar com o sofrimento ou dano psicológico que causam as vítimas. O idiota aqui se manifesta na ausência de empatia e na cegueira para a dor alheia, que promovem cyberbullying. Esses exemplos ilustram como a figura do idiota na acepção de Casara, de Cortella, entre outros, não se restringe apenas à falta de inteligência, mas sim à falha ética e moral, uma incapacidade de reconhecer e respeitar a alteridade, priorizando o benefício próprio em detrimento do coletivo, ou seja, coisa de idiota. O livro A Construção do Idiota, então, do juiz e pesquisador Roberto Casara, oferece uma análise contundente sobre o processo de despolitização e desintelectualização do sujeito na sociedade neoliberal contemporânea. E isso é proposital, é isso que o Casara está mostrando como é que é feita essa construção. Baseado em fundamentos da teoria crítica, da psicanálise, da sociologia política, Casara propõe que a figura do idiota não se refere à ignorância bruta ou à idiotia lá da psicologia, mas a um tipo ideal funcional à lógica dominante, alguém isolado da realidade coletiva, imune ao pensamento crítico e guiado por verdades simplificadas que ignora a complexidade do mundo. A figura do idiota é a lógica neoliberal,
é o que comanda. Para Casara, o idiota é o produto deliberado de um sistema neoliberal que desvaloriza o pensamento crítico, o saber humanista, em favor de uma racionalidade instrumental voltada exclusivamente ao desempenho, à eficiência e ao consumo. Como observa o sociólogo Gessé de Souza em livros de 2017, a lógica neoliberal atua diretamente na constituição dos sujeitos, moldando subjetividades por meio de dispositivos midiáticos, jurídicos e educacionais. A obra de Casara, então, ressoa como esse diagnóstico ao afirmar que a idiotia é politicamente útil, ou seja, estar no estado de ser idiota, daquele que foi subjetivado para ser idiota, né, é útil. Ela impede o exercício da cidadania plena dele próprio, substitui o diálogo por slogans de fachada, rebaixa a democracia ao simples espetáculo. São esses factóides políticos que toda hora aparecem aí na rede com esses idiotas. Olha só, agora já estou usando idiota no senso comum, né? O resenhista e filósofo Vladimir Safrater, em artigo publicado na Carta Capital em 2022, ressalta a filiação do pensamento de Casara à tradição da escola de Frankfurt, especialmente Adorno e Horkheimer, ao apontar o vínculo entre razão instrumental e autoritarismo. Segundo Safrater, a construção do idiota mostra como a idiotia moderna não é ausência de racionalidade, ou seja, burrice, mas sua colonização pela uma lógica mercantil que só serve aos bilionários. Byung-Chul Han fez várias resenhas e comentários sobre Casara e eles estabelecem paralelos com o pensamento filosófico, né? Várias resenhas sempre associam a ideia de Casara a Byung-Chul Han. Desculpe, eu li errado. E o pensamento de Byung-Chul Han, especialmente sobre a sociedade do cansaço. O Byung-Chul Han descreve uma sociedade do desempenho do cansaço, onde a autoexploração substitui a exploração externa, né? O indivíduo é compelido a ser produtivo a todo custo, o que leva à exaustão e até à patologia. A ideia do idiota de Casara, então, como um sujeito fechado em si mesmo e focado em sua performance individual, encontra ressonância na figura desse sujeito do desempenho de Han. Wendy Brown, que é um cientista, a cientista política Wendy Brown, em Estados de Desmontagem, Neoliberalismo, Autoridade e Resgate da Democracia, que é um livro de 2015, ela analisa como o neoliberalismo não é apenas uma política econômica, mas uma racionalidade governamental que remodela todos os aspectos da vida humana e das instituições democráticas, a despolitização e a mercantilização da vida, centrais na obra de Brown, alinham-se à tese de Casara sobre a produção de um sujeito incapaz de pensar o coletivo e o político. Giorgio Agamben, reflexões de Agamben sobre a vida nua e o estado de exceção em obras como Homo Sacer, podem ser relacionados à forma como Casara descreve vulnerabilidade e descartabilidade dos indivíduos na lógica neoliberal, onde a humanidade é reduzida à funcionalidade para o capital. Michel Foucault, a análise de Casara sobre as técnicas de indiosubjetivação, remete diretamente às ideias de Foucault sobre as tecnologias do eu e os dispositivos de poder que moldam os indivíduos. O neoliberalismo, para Casara, opera como um dispositivo que, através de mecanismos sutis, mas eficazes, molda ou formata o sujeito para a obediência e a conformidade de suas lógicas. Isso é visível na sociedade. Crítica à desinformação e à pós-verdade. Outro ponto do livro forte é sua crítica à cultura da pós-verdade. Casara argumenta que o idiota contemporâneo é incapaz de diferenciar o fato de opinião, uma condição facilitada por bolhas informacionais e pela guerra de narrativas. Este diagnóstico dialoga com as ideias de Han, que já falamos, na Sociedade da Transparência, na Psicopolítica, onde o filósofo sul-coreano aponta o esvaziamento do debate público como consequência do narcisismo digital e do excesso de positividade nas relações sociais. No campo da antropologia política, a obra encontra eco com David Graeber, especialmente em The Utopia of Rules, de 2015, onde se mostra como a burocratização do mundo moderno leva ao empobrecimento da imaginação social. Casara, ao tratar da idiotia como despolitização, oferece uma crítica complementar.
trata-se de um projeto ideológico de construção de sujeitos incapazes de imaginar alternativas ao status quo, portanto submissos. Convergências com outros autores. Apesar das divergências que naturalmente existem, mas muitos estudiosos compartilharam os pressupostos centrais da obra. Pierre Dardot e Christian Laval, em A Nova Razão do Mundo, defendem que o neoliberalismo não é apenas uma política econômica, mas um projeto de subjetivação que transforma todos em empresários de si mesmos. Judith Butler, em Quadros de Guerra, também observa como a construção discursiva da realidade é instrumentalizada para controlar afetos e legitimar guerras, fenômeno igualmente abordado por Cassara ao tratar da manipulação da linguagem. Na mesma linha, o filósofo Achille Mbembe, em Necropolítica, em 2011, analisa como o poder moderno opera por meio da exclusão de certos grupos sociais da esfera da visibilidade e da dignidade, uma idiotização imposta pela violência simbólica. Pierre Bourdieu, que fala sobre a televisão, de 96, analisa como a mídia massifica a opinião. Noam Chomsky, no Manufacturing Consensus, fabricação de consensos, né, sobre a mídia que molda consensos. Gessé de Souza, que eu já falei no artigo do Le Monde Diplomatique, ele ressalta que Cassara mostra como o idiota é uma ferramenta do neoliberalismo autoritário. Christian Dunker, que é um psicanalista, em análise na revista Cult de 2023, ele associa a construção do idiota ao declínio da mediação institucional e à ascensão do ódio como linguagem política. E Cassara explora como os algoritmos e as bolhas digitais reforçam a polarização e a irracionalidade. E Sérgio Amadeu, que é um comentarista também em Tecnologias e um escritor, né? Tecnologias e Democracia, de 2022, ele fala sobre a vigilância algorítmica. E o Val Harari, no 21 lições para o século XXI, ele fala sobre a crise da verdade. E outras análises, né? O Eduardo Mendes, em artigo da Revista Brasileira de Ciência Política, afirma que Cassara atualiza a teoria da hegemonia de Gramsci para a era digital, mostrando como a direita radical instrumentaliza a ignorância. E temos vários outros autores que dialogam com Cassara, contemporâneos, por exemplo, Djamila Ribeiro, que discute como o racismo se sustenta em estereótipos que nunca são questionados e são introjetados na sociedade e executados ainda que a pessoa não perceba, inclusive pelas próprias pessoas que seriam objeto de racismo. O Saflata, como já disse, no circuito de afetos, que analisa a política do ressentimento. Isabela Caril, que estuda a viralização do discurso de ódio, etc. Bom, tem muitos autores aí que comentaram, que estão em sintonia com ele, visível para nós, mas que também comentaram sobre a tese dele e o livro dele. O livro A Construção do Idiota é uma obra provocativa. Ela sintetiza preocupações de diversos campos do conhecimento: sociologia, ciência política, comunicação, até mesmo psicologia, sociologia e antropologia. O Rubens Cassara oferece uma crítica mordaz, mas é fundamentada, das engrenagens que produzem o conformismo e o anti-intelectualismo. Olha bem, é o que nós estamos vivendo. Conformismo, anti-intelectualismo, que provoca a aparição do idiota. O idiota no sentido do livro. Seu maior mérito é explicar a ascensão do autoritarismo no século XXI a partir da degradação do debate público. Outro ponto importante em destaque e conclusivo para efeito do tema irrelevante da obra é o seguinte: como resistir à produção em massa da ignorância em um mundo cada vez mais controlado por algoritmos e discursos de ódio? É difícil. A Construção do Idiota, de Rubens Cassara, se apresenta como uma obra fundamental para compreender os desafios das subjetividades na era neoliberal. Gente, ficou imenso o nosso texto, né? Eu sabia que ele ia ficar, desculpa que eu falei com uma certa pressa, porque eu realmente não queria ultrapassar muito tempo. E fica aí para você dar sua curtida, deixar seu comentário, passar esse vídeo para frente compartilhando e assinar o nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.